Glória a Deus. Começou bem o seu mês, como foi sua semana? Profetizo um mês de bênçãos, de paz, de provisão, um mês abençoado, que o seu coração possa prosperar em tudo que você for fazer em nome de Jesus. Eu quero ter esse momento com você de ministração e eu gostaria que você pudesse anotar no teu celular, no tablet, menos na sua memória, porque qualquer ponta de um lápis é mais privilegioso do que qualquer memória aqui presente nessa noite. Então, é muito importante você anotar no caderno, onde você quiser. Serão 4 mensagens sobre a vida organizada que vão abençoar a sua vida. Como disse lá, quando comecei a orar sobre isso, não são mensagens longas, mas são mensagens que serão aplicáveis no dia a dia, para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Amém? Amados, oremos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque tu és precioso e nós te louvamos porque em ti tudo se faz novo. Coloca, Deus, a nossa vida nas tuas mãos, coloca, Deus, o nosso espírito conectado com o teu espírito, de uma forma revelada, que o teu espírito abra a palavra para nós, sejamos alimentados pelas verdades do teu reino, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 4, versículo 24. Eu quero começar falando sobre a vida espiritual. A maior e melhor parte da nossa vida é a vida espiritual. Todas as áreas da nossa vida, elas vão vir depois. E grave isso, não é por causa de ceia que eu estou falando, mas porque a ordem de Deus é essa. Não é porque, o primeiro domingo encaixou mais com a ceia, a vida espiritual. Não, a ordem de Deus é essa mesmo. A base de tudo é uma vida espiritual. Comparando com uma pizza, o que é a vida espiritual na pizza, comparando com a nossa vida? É a massa. A qualidade da massa determina a qualidade da pizza. Você pode ter o recheio que for, você pode ter o molho que for, mas se a massa ela não estiver estruturada, aquela pizza vai ser um fiasco. Então, as outras áreas da nossa vida, nós poderíamos chamar até de recheio da pizza. Aquilo que se coloca por cima da pizza, o molho que você joga ali. Mas, acima de tudo, nós temos que pensar na vida espiritual, a massa, a base da vida de um cristão, da vida de alguém que conhece Jesus, a base é a vida espiritual. E a vida espiritual, muitas vezes, com a correria do dia a dia, com a vida, é o que menos a gente prioriza. Muitas vezes a gente está tão preocupado em resolver outros tipos de problema, outras situações, não que não sejam dignos da nossa atenção e do nosso investimento, mas muitas vezes a vida espiritual vai ficando de lado. E eu quero deixar para nós algumas lições hoje à noite, rápidas e objetivas, para que a gente possa falar, talvez relembrar cada um de nós, de coisas fundamentais, para que essa massa esteja estruturada para aquilo que Deus quer fazer daqui em diante. Amado, mais do que Deus quer fazer, pense nisso, através de nós. É muito importante que nós venhamos entender o que Deus quer fazer em nós. A gente muitas vezes ouve muito sobre nos equipar, nos encher, nos habilitar, e pensa muito na influência que nós vamos ter, nas vidas que nós vamos tocar, nas pessoas que nós vamos influenciar, nas famílias que vão ser abençoadas por conviver e viver conosco. Mas é muito importante, primeiro, é muito importante nós olharmos para nós, porque Deus só vai fazer através, quando primeiro nós recebemos o pessoal. Tanto que a Bíblia vai dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus. Esse texto, no livro de Atos, o apóstolo Paulo estava falando aos líderes da igreja, ao presbitério da igreja. Ou seja, cuidem de vocês, porque então vocês vão conseguir cuidar dos outros. Quando Paulo falou para Timóteo, ele disse assim, em um determinado momento: cuida de ti mesmo e da doutrina, assim muitos seguirão aquilo que você ouve. Ou seja, primeiro você trabalha no teu coração. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso, trabalhar na nossa vida espiritual. Amém? João capítulo 4 vai dizer assim, versículo 24, Deus é Espírito. Interessante que esse Espírito está falando a respeito da relação do Espírito. A vida no Espírito está em Deus. Deus é Espírito, ambos são um. E importa, olha interessante, irmãos, a importância que aqueles que o adoram, eu e você, diga amém, o adorem em espírito. E aqui está falando do espírito do homem interior e em verdade. Então nós precisamos ter uma conversa hoje à noite para a gente entender alguns pontos como pano de fundo do que nós vamos conversar. Primeiro, nós precisamos ter muito claro
que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais, temos um corpo e temos uma alma, mas a base da nossa vida é sermos seres espirituais. Coloca para mim, quem estiver aí na projeção, por favor, Gênesis 1, 26. Nós vamos entender o objetivo da mensagem, entender primeiro quem nós somos. A partir disso, nós vamos conseguir entender como nos preservar e como organizar essa área da nossa vida. Como eu vou organizar alguma coisa que eu não sei? Você chega para um bebezinho e fala, organize seu guarda-roupa. Primeiro, não sabe nem o que é guarda-roupa. Segundo, ele é nenenzinho, ele não vai conseguir organizar nada. Então, primeiro você tem que esperar ele crescer, ensinar o que é guarda-roupa, para depois organizar. Assim é a nossa vida. Primeiro, nós vamos reconhecer a necessidade da gente entender o que nós somos espirituais. Depois, alinharmos alguns pontos juntos sobre o que nós vamos fazer para organizar. Aqui Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então nós entendemos que aqui é uma reunião da Trindade. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque não tinha ninguém ali. Deus estava falando com o Espírito Santo, com Jesus. Façamos o homem. Esse homem não está falando do gênero masculino, mas está falando a respeito da criatura humana, do ser humano, a nossa imagem. Ou seja, se nós lemos que Deus é Espírito, a imagem de Deus é Espírito. Se eu entendo que sou a imagem e semelhança de Deus, eu preciso entender que eu sou um ser espiritual. A minha vida é espiritual. A minha ótica tem que ser espiritual. Os meus discernimentos têm que ser espirituais, porque a Bíblia diz que o espiritual discerne no espírito todas as coisas. Então, isso é muito interessante. Quando isso acontece, olha o que ele diz assim, eu vou criar um homem espiritual. Para quê? Para que ele domine através do Espírito sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, toda a terra e sobre todo réptil que move sobre a terra. Diga amém. Então, Deus nos dá a oportunidade de entender que nós somos seres espirituais e que temos um domínio, uma unção de governo está sobre a nossa vida. Diga amém. Você tem autoridade para governar. Você tem autoridade para influenciar. A tua vida está debaixo de uma unção de domínio. Deus te deu uma unção de governo. Você não está debaixo de uma unção para ficar vendo o mundo passar. Pelo contrário, Deus te deu e me deu autoridade para governar. Você está aí? Diga amém. Mas dominar como? De acordo com aquilo que nós somos criados. Mas, sinceramente, irmãos, como que muitas vezes nós queremos dominar as coisas? Com armas físicas, com sentimentos, com emoções. E não é esse tipo de domínio que a Bíblia fala. O nosso domínio tem que ser espiritual. Então, eu acredito que a gente já conseguiu entender, primeiro, que nós somos seres espirituais. Segundo, que há uma unção de governo sobre nós. Diga amém. Você crê nisso? Há uma unção de governo sobre a tua vida? Você crê que se você obedecer, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda? Você crê que sobre a tua vida há uma visão do reino, uma visão de governo, uma visão de influência? Você crê que você está vivendo, você viveu e vai viver para influenciar espiritualmente? Deus te colocou onde colocou com um objetivo espiritual. Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais saudável, não é por causa de outros fatores, mas nós, quando entendemos isso, nós temos que entender que nós somos espirituais. Então, se a gente já entendeu isso, já entendeu que a gente tem governo, a gente precisa entender como proteger tudo isso. Porque existe uma batalha espiritual que quer nos tirar do propósito. Existe uma guerra espiritual contra mim e contra você. Existe uma batalha contra o pecado, contra as distrações que querem roubar a nossa identidade, querem nos enfraquecer, que querem nos destruir. Existe uma batalha espiritual contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, para nos tirar do propósito que Deus nos colocou. Por isso é importante a gente organizar a nossa vida espiritual. Paulo vai dizer aos Coríntios, em determinado momento, de muita batalha, ele vai dizer, olha, lembrem sempre, as armas da sua milícia não é carnal, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As nossas batalhas, elas não são de origem natural, elas são de origem espiritual. Tanto que se a gente faz uma conexão com as nossas batalhas e com as nossas bênçãos, ambas são espirituais. Amém ou não amém? Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou.
Algumas versões vai dizer, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, é material, é carro, casa, não está falando disso, está falando de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais, nas regiões, não é material. E se a gente entende isso, irmãos, é muito interessante nós pensarmos nessa questão de região celestial. Por quê? Porque o Efésios 2 vai dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós com Ele nascemos, com Ele morremos. Ressuscitamos depois com Ele, e Ele também nos fez assentar à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Você entende isso? Então, irmãos, esses textos que eu te dou, depois você vai pegar a mensagem e vai para o YouTube para você pegar com calma. Está nos garantindo, não é eu, a Bíblia, que nós somos seres espirituais. E que existe uma verdade espiritual sobre a nossa vida. E que a área que devemos começar para pôr tudo em ordem é a nossa vida espiritual. 1 Tessalonicenses 5:23, desculpa, devia ter mandado para vocês o esboço da mensagem, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui a gente começa a ir para o caminho da organização da vida espiritual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Eu estava lendo a versão King James hoje de manhã, vai dizer assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, toma posse dessa palavra, e todo o vosso espírito, então nós vamos santificar o nosso espírito. Então não existe uma batalha, existe uma luta contra o pecado, contra o nosso espírito. Então pensa comigo, se nós começamos a ler que nossa adoração é em espírito, em verdade, se nós estamos lutando contra o pecado ele atrapalha a nossa vida de adoração a Deus. Então ele diz aqui, você vai santificar a sua vida completamente e todo, irmão, grave isso, todo, está falando da vida humana, missão integral, corpo, alma e espírito, vosso espírito e alma e corpo. Interessante. Nada está aí por acaso. O vosso espírito. Você precisa começar a santificar, grave isso, o seu espírito. Você precisa e eu começar a trabalhar no nosso espírito. Nós precisamos profetizar sobre o nosso espírito. O nosso espírito conecta com o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus. Dá um amém mais forte aí. Fazer de conta que você está gostando. E alma e corpo sejam plenamente conservados. A versão King James vai dizer protegido. Olha aí, plenamente protegido, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é o problema, irmão? Que muitas vezes a gente quer ficar bem para uma coisa que vai acontecer. Não, eu preciso ficar bem, porque esse ano eu tenho um casamento para ir, eu tenho que estar bem. Eu preciso ficar bem porque eu preciso me formar o ano que vem, porque eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem porque eu preciso decidir alguma coisa na minha vida, porque eu tenho uma escolha para fazer, uma viagem para fazer, o jovem, um intercâmbio para fazer. Eu preciso estar bem, pastores, porque eu preciso fazer uma entrevista de emprego. Se eu chegar lá e não estiver bem, vai ser terrível. Eu preciso estar bem. E a Bíblia não fala que a gente tem que estar bem para aquilo que vai acontecer aqui, mas para aquilo que vai acontecer lá, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não estamos aqui, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Nosso lugar é nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você entende isso? Então pense nisso. Primeiro ponto para organizar a sua vida: santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Deus fala através da sua palavra, quando Deus fala através dos seus, são palavras que nos alinham a Ele. Toda vez que nós estamos nos parecendo com Jesus, nos alinhado a Ele, nós estamos no estado de santificação. A palavra santificação não quer falar e relacionar-se à perfeição, mas a palavra santificação está falando num estado de transformação. A partir do momento que você fala assim, eu quero ser transformado, você pode se sentir santificado. Porque santificado e santo não é o que é perfeito, mas é aquele que é separado. A partir do momento que você diz, eu quero ser transformado, você já está dizendo, eu quero me separar.
eu vou me santificar para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Porque tem gente que pensa, não, santo é aquele irmãozinho da igreja que parece que não peca, que não julga, que não erra, que não pensa mal, que não faz nada de errado, ele é santo. Não, todos nós somos chamados à santificação. Senão a Bíblia não diria de uma forma tão ampla, sede santos, porque eu sou santo. Os santistas gostam muito desse texto, né? Sede santo, porque eu sou santo. E essa santidade de Deus é um convite para nós, não para sermos como Ele é, irmãos, que isso é impossível, mas para nós nos transformarmos, nos regenerarmos, buscarmos a cada dia, como diz a Bíblia, não por espelho, mas por reflexo da sua glória, a imagem de Deus, para que sejamos transformados de glória em glória, segundo Coríntios 3,18. A partir do momento que nós olhamos para Deus e refletimos a sua glória, nós já estamos diante de um processo de santificação. Por isso que talvez você possa perguntar, pastor, mas se alguém chegar aqui na igreja hoje, totalmente em pecado, em adultério, em mentira, em engano, essa pessoa pode sair daqui se considerando uma pessoa santificada? Pode, porque ela vai aceitar Jesus, o Espírito Santo vai entrar na vida dela, e a partir do momento que o Espírito Santo entra na vida dela, vai quebrantar o coração dela, vai tocar o coração dela, e ela vai dizer assim, eu não quero mais viver essa vida. O que vai acontecer com ela? Ela vai estar entrando num plano de santificação. Automaticamente a vida dela vai começar a se organizar. Amém, irmão? Porque uma das coisas da santidade é eliminar a impureza. E a impureza é o pecado, a distração, o que nos afasta de Deus. A partir do momento que você diz, eu quero mudar de vida, você está dizendo, eu estou numa corrida. Eu estou numa corrida. E o que é corrida, irmãos? Pode ser uma corrida daqui e ali, pode ser um torneio, pode ser alguma coisa, pode ser uma maratona. São Paulo, acho que é 42 quilômetros, né? Quem corre aí deve saber. 42 quilômetros, né? Maratona de São Paulo. Não sei. Cada um vai entrar na corrida que está preparado para entrar. Esses dias eu estava ouvindo de um rapaz, num encontro que eu fui esses dias atrás, 2 dias atrás, e ele estava dizendo assim, perguntando para o público, fazer uma maratona é difícil ou é fácil? E alguns falaram lá é difícil, outros falaram é fácil. E ele trouxe a conclusão que depende do tamanho do tempo que você se dedica a se preparar. Se você não se preparar, a maratona vai ser difícil, até impossível. Mas se você se preparar, a maratona se torna fácil. A vida espiritual, irmãos, ela é um fruto de um preparo. Pense nisso. Santificação é preparo. É você entender que você é espiritual, e se você entender e eu entender que sou espiritual, e eu priorizar a vida espiritual, eu vou começar a ter frutos espirituais. Não é assim na vida da gente, irmão? Tudo que a gente investe tempo, a gente não tem resposta. Tudo que a gente se dedica, a gente não tem consequência. Você vê o nosso irmão aí, 24 quilos, 25 quilos eliminado. O que é isso? Dedicação. Tudo que você dedica, você tem a lei da recompensa a teu favor. A vida espiritual, irmãos, ela é muitas vezes pouco levada a sério algumas pessoas, porque ela acaba não vendo o resultado. E quando ela começa a ver resultado, parece, é igual aquele cara que vai para a academia 2 semanas, vê uma bolinha nascer aqui, acha que já está bombado, né? Já compra uma regata, né? E já sai andando por aí. E tem gente na vida espiritual que é assim. O cara não tem compromisso com Deus, ele não busca a palavra, ele não busca nascer de novo, ele não quer encontro com Jesus, e ele vem na igreja uma vez, posta lá, vida de adorador, e ele acha que ele é santificado, que ele está transformado, ele pode estar em santificação, mas a vida dele espiritual não está em ordem. Ele está se enganando, está uma vida de bagunça. Mas a santificação e o processo de santificação, ele vai alinhando a nossa vida com os propósitos de Deus. Por isso que é muito legal essa abordagem de Paulo, que ele fala assim, vos preserve, vos proteja. Porque a santificação, ela evita a gente de exposição, irmão. A falta dela nos expõe, mas quando a gente está santificado, nós estamos protegidos para a glória do Senhor. Mateus 6,6, tão conhecido, tão tremendo, e importantíssimo para a vida espiritual.
Você quer ter uma vida espiritual organizada? Primeiro, santificação. Segundo, Mateus 6,6. Jesus pregando sobre o assunto mais importante do cristianismo: relacionamento. Jesus pregando sobre relacionamento e como se relacionar com Ele. Isso que é mais importante. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que veio ou que está em secreto, algumas versões oculto, e que veio que está ali e ele te recompensará. Diga amém por isso. Segundo ponto para a tua vida espiritual ser bem-sucedida: vida de oração. Exemplo maior de vida de oração: Jesus, Ele mesmo, nos ensinando a orar o Pai Nosso. A melhor oração de inteligência espiritual, de inteligência emocional, de cura interior, de armas espirituais é o Pai Nosso. Medita no Pai Nosso e veja ferramentas que vão mudar a tua vida ali e vai escancarar algo na tua vida. Eu profetizo na sua casa, as portas vão se abrir, porque ele relaciona Deus como um pai. E esse texto ele diz: você quando orar, e ele não está falando aqui de um cômodo de uma casa, mas ele está falando do secreto do coração. Porque tem pessoas, irmãos, inclusive quando a gente vai visitar famílias, que não tem a oportunidade de ter um cômodo para fechar a porta do teu quarto e trazer para o literal mesmo, dizer: ó, peraí, fecha a porta do teu quarto, é você ter um quarto só para você, com a tua cama, a tua mesinha. Isso é uma realidade de poucas famílias. A maioria das famílias divide quarto, divide sala, divide tudo. Quando se tem sala, né? Quando a sala e o quarto já não é o mesmo ambiente. Não é assim? Sim, em São Caetano tem várias casas assim, que muitas vezes para o cara tomar um banho ele tem que sair para um outro ambiente. E aí você lê esse texto naquela família, a pessoa vai dizer: pastor, é impossível. Como eu vou fechar a porta do meu quarto? Mora eu mais 3 irmãos, pai e mãe, não é impossível. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um tempo de intimidade com o Espírito Santo. E o quarto é o ambiente do teu coração, a entrega que você faz a Deus. E fechar a porta do teu quarto quer dizer: entra no silêncio, deixa com que as vozes da alma se aquietem e você possa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Salmos 46 vai dizer num versículo lá, se eu não me engano, 10: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sabe qual é o lugar mais difícil de ficar quieto? É no secreto. Porque muitas vezes a gente está pensando que ficar quieto é só estar num ambiente fechado. Mas muitas vezes as vozes da alma falam, questionam, brigam conosco, gritam dentro de nós, e não impede a gente de ter relacionamento. Porque a gente mais se ouve do que muitas vezes ouvir a Deus. Mas ele diz assim: mas tu quando entrares no teu aposento fala de lugar de recurso. Eu profetizo na sua vida, nunca vai faltar provisão e recursos espirituais na tua vida. Por quê? Porque o apóstolo Francisco até explicou quando ele esteve aqui, não sei se você lembra, o que é o aposento. Toda casa de um judeu tem um quarto chamado despensa. Entende isso? Então, quando a Bíblia fala literalmente, fecha a porta do teu quarto, ele está remetindo: você vai fechar a porta do teu quarto, vai passar tempo com Deus lá que nada vai te faltar, porque lá a despensa está cheia, lá você vai ter provisão e Deus vai te alimentar. Então, ele está relacionando também nesse texto, dizendo que não é para orar rapidinho. Embora nós temos que orar em todo o tempo, e vai ter momentos que nós vamos orar rapidinho, mas esse tipo de oração convidada por Jesus é um tempo de qualidade, um tempo de oração, um tempo de entrega, de manifestação. E ele está dizendo aqui: você não vai orar para Deus, embora Ele seja Deus, mas você vai orar para o Pai. E a minha pergunta para você é: você consegue ver Deus como Pai? Muitas das pessoas, sempre quando falam de Deus como Pai, remetem-se à paternidade terrena. Por isso que é muito importante santificação, porque ela produz cura, para que você possa ter uma vida de oração e ver e viver Deus como um Pai, que cura, que restaura, que sara as dores da sua vida, em nome de Jesus. E o texto vai terminar dizendo assim: e Ele vai te recompensar. Toma após essa palavra, irmãos. Ele vai te recompensar. Sabe, irmãos, todo aquele que se chega diante de Deus e crê que Ele existe, é galardoador daquele que o busca.
Se está escrito esse texto, talvez você saiba onde está. Hebreus 11, começa lá, sem fé é 11, 6. Entende isso? Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Grave isso no teu coração. Deus está esperando você chegar. A porta está aberta. O coração está aberto. O trono de Deus está aberto para falar com você hoje à noite, no teu coração. A tua vida de oração é um ponto fundamental para você colocar a tua vida espiritual em ordem. Eu sei que tem momentos na nossa vida, e eu até quero falar na questão do como orar um pouquinho, que a gente não está bem para orar. E tem momentos na nossa vida de grande aflição, de grande angústia. Eu já passei por isso várias vezes, acredito que você também, que você quando vai para orar, você não consegue nem falar de tanto sofrimento. Mas por isso que é muito importante você recorrer ao texto de Paulo. Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz que o nosso Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mesmo que naquele momento do secreto você não consiga verbalizar, você está pensando. Ali é uma oração. O teu pensamento, Provérbios 3, é estabelecido. Na intimidade com Deus, Deus olha para os pensamentos que estão no nosso coração. Porque quando a gente está diante de alguém, a gente quer explicar o que a gente pensa, a gente precisa ser muito claro e objetivo nas palavras. Mas diante de Deus, a gente não precisa talvez nem falar. Ou muitas vezes a angústia está tão forte em nosso íntimo que a gente não está em condição de. Mas Deus olha o teu e o meu coração e Ele diz, eu vou fazer mais do que você está pensando. Porque não existe faculdade de oração. Não existe vestibular para saber, vamos fazer um curso de oração, vamos fazer uma escola de oração. É bom orar. Por quê? Porque toda oração é oração. Não tem melhor, não tem pior. Oração é relacionamento, é uma chave que Deus te deu e Deus conhece a tua voz, o teu estilo, a tua verdade na tua oração e Deus vai olhar para você, independente se a oração tem eloquência, não tem eloquência, tem teologia, não tem teologia, Deus vai olhar o íntimo do teu coração e Ele diz, eu vou te recompensar. Não preciso saber orar, eu preciso aprender, desenvolver o meu relacionamento com Deus. Automaticamente o meu desenvolvimento vai produzir crescimento. Sim ou não? O Luca me chamava de Tatai. Tatai. Hoje ele já me chama de papai. Esses dias ele pegou um bonequinho dele e falou assim, o nome dele é Paulo. Paulo. Um de gravata, porque parece pastor, sabe? Mas aí o relacionamento vai aumentando. Quanto mais você se entrega a um relacionamento, mais a qualidade do relacionamento vai aumentar. A tua vida e a minha vida de oração é assim, irmãos. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha avó tinha uma Bíblia da Donep. Não sei quantos lembram da Donep, conhecem a Donep? Meu pai foi muito tempo adonepiano. E eu me lembro que, acho que em uma ocasião, ele deu uma Bíblia da Donep, capa marrom, para minha avó. E minha avó pegava aquela Bíblia, dava aula na escola dominical e anotava tudo naquela Bíblia. E aí, quando a gente dormia na casa dela, passava um tempo ali, ela lia a Bíblia para nós, e ela ensinava a palavra de Deus para nós, e ensinava a gente a decorar os versículos. E aí, depois ela falava assim, vamos orar. Mas sempre que ela orava, eu nunca consegui orar igual ela, porque ela tinha uma oração muito bonita. E ela, toda vez que ela começava a orar, ela orava assim, Santíssimo e Eterno Deus, graça te damos ao Pai por esse dia. Quando eu pensava em orar, eu falava, eu nunca vou orar. Porque até eu decorar essa frase que ela fala, Deus já foi embora. E eu falava, eu não vou conseguir orar. Mas ela me ensinou, ela falou, você não precisa orar igual a avó. Porque toda oração ela falava essa frase. Ela podia orar para comer. Porque a oração de comer, ela tem que ser uma oração rápida, né, irmão? Tem gente que na oração de comer dá uma abusada na paciência da gente, né? O cara vai orar, ora pela tia, pela avó, pelo que está internado, pelo que foi transferido, pelo preso, pelo pai do preso, pela mãe do preso, pela lei, pela sessão da Câmara, assim, por tudo que vai acontecer. E a feijoada já está uma geladeira lá, né? Oração boa é aquela, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Na comida tem que ser rápido. Pessoa, sabe por quê? Porque tem gente que está com a vida de oração atrasada.
né? Aí o cara reúne para orar. Ele quer orar por coisas que ele não tem que orar. Culto de oração. Fala para o irmão, você vai orar por missões, você vai orar pela cidade, você vai orar pelas autoridades. O cara que vai orar por missões, irmão, ele ora por missões, ele ora por um monte de coisa, ele ora pelo país, ele ora pela tia dele, ele ora pela conversão. Fica uma oração evangelástica, sabe? Uma oração enorme que já cansou. Aí o outro que vai orar pela cidade, irmão, é a tua cidade, não é para orar pela cidade, Novo Airão. Espera que eu vou orar pela cidade da Europa. Ele vai, pega o mapa mundi e vai de cidade em cidade. O culto de oração é gente que está com a agenda de oração atrasada. Por que eu estou falando isso? Específica e objetiva. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não sou contra a oração, estou brincando, mas para a gente levar a pensar uma coisa. Como que está a tua vida de oração? A tua vida de oração tem que ser diária. A tua vida de oração não é para você mostrar para os outros que você sabe orar. Tem muita gente que pensa que a oração é uma exposição pública. Espera aí, agora é minha hora de me mostrar que eu sei orar, que eu falo em línguas. Eu falo em mistério, João, eu falo em mistério. Eu sei falar em mistério, então agora que eu vou orar, eu vou falar em mistério, para todo mundo ver que eu falo em mistério. A oração não é um lugar das nossas deficiências emocionais, mas é o lugar da nossa cura emocional. Onde nós vamos para Deus e vamos falar para Deus o que precisa. Orar, Senhor, abençoa, não sei o que fazer, Tu sabes. Relacionamento, ele provoca crescimento. Vida de oração é um dos pontos fundamentais para você pôr a sua vida espiritual em ordem. Ore. Tem coisas, irmãos, na tua casa que está faltando o quê? Tem coisa que está faltando oração. Tem coisas que você precisa fazer, coisas físicas. Tem coisas que você precisa colocar armas espirituais. Está faltando oração. Talvez aquele filho, você não precisa fazer outra coisa. Você precisa orar mais por ele. Talvez aquela situação você precisa ungir. Talvez aquela situação você precisa interceder, você precisa clamar. Talvez aquela situação você precisa de uma oração de concordância, uma oração específica. A oração, ela gera crescimento, ela é frutífera. Talvez você já fez de tudo. Talvez está aqui hoje à noite me ouvindo, dizendo, pastor, mas já fiz de tudo sobre aquela área. Mas talvez, sinceramente, muitas vezes você faz de tudo e o último recurso é orar. A oração, ela não deve ser o ponto de chegada, mas ela deve ser o ponto de partida. Tem uma situação? Começa orando. É óbvio que todas as situações não são só oração. Por isso que chama oração. Tem coisas que vai precisar uma posição, vai precisar uma ação conjunta com a oração, mas primeiro parte da oração. Às vezes as pessoas fazem, o último recurso, agora eu vou na igreja para buscar uma oração. Não, é o contrário. Se a corrida está começando, é agora que eu preciso. Eu não vou chegar no final da corrida e vou falar, olha por mim. Claro que Deus vai responder. Mas se eu quero ter uma vida organizada, a oração, ela tem que ser algo poderoso na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Amém. Terceiro ponto, para você organizar e eu organizar minha vida espiritual, a comunhão. Amado, não se deixe enganar. Aquele que anda isolado se insurge contra a própria sabedoria. Provérbios 18, 1 e 2. Não se deixe enganar. A palavra de Deus diz, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você quer ter a vida espiritual alinhada, você precisa andar em comunhão. Porque vida espiritual não é só a comunhão vertical, mas é a comunhão horizontal. Grave isso. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Tem que haver um relacionamento com Deus, santificação e oração, mas tem que ter um relacionamento com os irmãos. A mesa era um objetivo espiritual da igreja primitiva. Tinha muitas cadeiras, muita gente crescendo, muita gente orando, muita gente buscando a Deus, mas a mesa era um utensílio espiritual, e para nós é espiritual e ela é poderosa. Por que mesa, pastor? Porque mesa fala de comunhão, fala de se assentar, fala de abrir o coração, fala de contar segredos, fala de buscar conselho, fala de estar à mesa, comermos juntos, vivermos juntos. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Mas o que é tudo em comum? Só eu andando com alguém para mim saber se eu tenho tudo em comum com aquela pessoa.
Só eu sentando à mesa para mim saber quais são as deficiências daquela pessoa e quais são as minhas. Duas coisas que você precisa valorizar na comunhão. É o ponto de qualidade e o ponto de defeito. Porque o teu ponto de qualidade, ele ajuda outras pessoas, mas o teu ponto de defeito é onde você vai ser ajudado por outras pessoas. Isso é comunhão, isso é mesa. E a igreja primitiva tinha mesa. A palavra fala que diariamente eles estavam na comunhão e no partir do pão. E uma coisa que a gente precisa investir, irmãos, é em tempo de mesa. Grave isso, tempo de mesa. Comunhão, tempo de mesa, sentar junto, partilhar, comer junto, estar perto, conhecer alguém. Vai haver uma frase que vai dizer assim: você quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ela. Ou seja, é na caminhada da vida que você vai saber quem é a pessoa. É comendo junto, é estando junto, é sentando à mesa. Isso é espiritual. E há uma arma maligna e até potencializada nessa era de pandemia, dizendo: cada um vai para o seu canto. Não se isole, evite contato, evite o convívio social. Mas espera aí, irmãos, a pandemia acabou. Está acabando. E nós precisamos voltar a entender o nosso papel como igreja. Não se faz igreja isolado, não se faz igreja sozinho, porque a igreja não é o prédio, a igreja é que nós somos, aqui é o templo. É o lugar de adorar, lugar de estar junto, a igreja somos nós. E que igreja é essa que não se comunica com ninguém, que não anda com ninguém? Quanto mais você se isola, você está indo contra a sabedoria. Provérbios 18, 1 e 2. Ah, mas eu não vou me envolver, mas eu não quero estar junto, mas eu não quero estar próximo. Arma de Satanás. Quer ter uma vida espiritual organizada? Comunhão. Estar em comunhão. Estar próximo. Viver, ter sabedoria, usar de inteligência emocional, porque você vai lidar com o diferente, vai conviver com o diferente, vai conviver com os críticos e com a crítica, mas é saber que a comunhão é uma arma espiritual. E se Deus fez assim, Deus não nos fez seres isolados. Porque Deus colocou, voltando para o Gênesis 1, a autoridade sobre nós espiritual para governar. Lembra do início da mensagem? E se temos autoridade para governar, e algo poderoso aconteceu, o homem governou, alguma coisa surgiu dentro do homem, o objetivo de estar com alguém. Mas Deus não fez o homem para casar com peixe, Deus não fez o homem para conviver com réptil, Deus não fez o homem para casar com gado. O que Deus fez então? Leva o homem para um sono profundo, tira da parte do meio do homem alguém, porque meio, porque é equilíbrio. Não é nem aqui nem no pé. Não é na cabeça para não haver confusão. Não é no pé para não haver humilhação. É no equilíbrio. Deus tira da costela do homem e faz alguém. Quando ele volta do sono, Deus precisou entregar a Eva para Adão? Não, o próprio Adão já sentiu. É para mim. É para mim porque eu domino. Porque a unção de governo estava sobre Adão. Deus não precisava dizer: peraí, agora tua Eva. Quando ele viu que saiu dele, ele acordou, ele foi ativado na unção de governo e falou: essa mulher é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Pensa nisso, irmãos. A unção de governo está sobre a tua vida. Ninguém precisa te contar isso. Você precisa agir no espiritual e tomar posse do que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque é comunhão. Agora pensa comigo. Você ter comunhão com peixe. Você ter comunhão, agora você vai ter comunhão com alguém do sexo oposto, que é assim que Deus fez. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Está claro? O que é importante pensar? O homem vê a mulher, alguém que cheira o que ele cheira, que pensa o que ele pensa, alguém mais bonito, algum ser compatível a ele. O que ele fez? É minha. É minha, é nós na fita. Eu quero, é meu, é nós. Vamos casar, é hoje. Mistério, qual é o teu Facebook? Me passa seu Instagram. Vou postar, vamos fazer um Reels aqui. Deus é bom, vamos viver junto essa bênção. Me fala aí onde você mora, vamos conviver. Deus fez assim. Amém ou não amém? É muito importante que a comunhão seja explorada. A comunhão é bênção, irmãos, é bênção. Tinha uma moça aqui na igreja que estava em comunhão com os pais, Mirella. Aí chega um jovem aqui na igreja, tocando baixo, falando: eu quero andar em comunhão. Está namorando. Esses dias está com o anel brilhando ali, ó. Está noivo. Cadê o noivo aí? Aí, ó, comunhão. Olha aí, glória a Deus. Vai casar o ano que vem, ou outro ano, em nome de Jesus. Mas olha aí.
É Deus, é comunhão, é vida, é igreja, isso é reino. Amém, irmãos? É poder estar junto, é estar diante da mesa do Senhor. Mas cultive tempo de mesa, irmãos. Tempo de mesa. Como eu falo sempre para o Ronaldo, para o Gabriel, para o Lucas, pessoal discipulado, falo sempre para o Valnier, para a Darlene, invista tempo de qualidade nesse grupo. Tempo de mesa, tempo de estar junto, almoçando, convivendo, comunhão, estando junto, a gente vai estar bem forte, entre nós o Senhor opera. Você está aqui, amém? E eu vou terminar dizendo sobre Salmo 119. Quarto e último ponto. Nós vamos orar para que o Senhor nos ajude e que essa noite nós possamos colocar a nossa vida espiritual em linha com a palavra de Deus. Todos nós na nossa casa temos um cômodo ou uma gaveta, se for, que precisa ser colocado em ordem. Bom que se todas as gavetas da nossa casa, todos os ambientes estivessem em ordem. E muitas vezes, quando nós vamos colocar alguma coisa em ordem, a gente vai descobrir coisas que a gente tem, que a gente nem imaginava, nem lembrava que a gente tinha, não é assim? Muitas vezes entra o verão, a gente deixa as nossas blusas, nossos casacos num canto do guarda-roupa. O cachecol, a meia de lã, o minhocão, alguns vão dizer o mijão. Mijão para mim é outra coisa, mas tudo bem. Deixa lá. Aí vai virar o ano, chega o ano que vem, começa o inverno, daí você vai mexer. Aí você vai ver, lembrar, eu tinha essa meia. Essa luva, sabe por que eu não uso essa luva? Você vai começar a organizar e vai começar a descobrir coisas que você tem e esqueceu que tem. Talvez, irmãos, o inimigo está fazendo uma bagunça na tua vida e está fazendo você esquecer do Deus que você tem, das promessas que você tem, dos valores que você tem, das bênçãos que você tem. E Deus está trazendo essas mensagens para organizar a sua vida e para te trazer algo novo, sim, mas talvez para você ir lá na gaveta da sua alma e tirar coisas poderosas que você tem e esquecer o que tinha. Que talvez a tua cura não está naquilo que você vai descobrir, mas talvez naquilo que você vai redescobrir. Eu me lembro que eu tinha uma blusa e ela tinha saído de moda. Até estava com, eu tenho algumas, agora eu tenho mais, aquela blusa tipo escocesa que fala, né? E teve um tempo que saiu de moda, tinha xadrez assim, né? Aí quando você usava ela, só dava você com aquela blusa, né? Que blusa lisa não sai de moda, mas essas estampadas saem de moda. Mas chegou um tempo, foi passando o tempo, que a moda é assim, né? A moda voltou. Eu falei, poxa vida, estou na moda. Estou com uma blusa velha lá, ela está com as bolinhas, só põe uma blusa por cima para ninguém ver as bolinhas aqui atrás. Mas aí você põe a blusa é nova. E aí muita gente pagando um absurdo para comprar uma blusa com a estampa escocesa lá. E eu me lembro que eu comprei lá no interior, baratinho, e estava pagando pau. Eu falei, eita, minha blusa. Deus faz assim, irmãos. Talvez você tenha talentos mal explorados, sonhos não realizados, projetos enterrados, mas esse mês Deus vai restaurar a sua vida. Você é uma bênção na mão de Deus. Talvez você está pegando o talento que você tem, está enterrando. Tua vida vai ficar organizada, você vai poder trazer de volta o talento, o sonho, o dom, a autoridade que Deus te deu. Creia nisso no teu coração. Salmo 119, 11. Escondi. Algumas versões vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração. Esse coração não está falando só de alma, mas ele está falando do espírito, para eu não pecar contra ti. O último ponto é uma vida na palavra. Uma vida com a palavra. A vida na palavra, irmãos, é a voz profética, é a voz de Deus. A palavra é fundamento para a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela não volta vazia, tem promessas aqui que vão mudar a nossa vida. Se eu quero colocar a minha vida espiritual em ordem, eu não tenho que viver o que dizem, mas viver o que a palavra de Deus diz. O ponto de decisão de um profeta não era aquilo que estava acontecendo, mas era aquilo que Deus falava a ele.
Você pega os grandes profetas, eles não se movem pelo aquilo que está acontecendo lá de fora, mas eles ouvem Deus, entendem Deus e vivem para Deus, porque eles têm clareza na voz de Deus e na voz da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que Jesus marcou o calendário. O antes e o depois de Cristo foi marcado e a palavra nos mostra isso. O antes de Cristo que era, o depois de Cristo que era. Porque toda a história da humanidade, pense nisso, ela foi marcada pelo nosso Senhor. Toda a história da humanidade, ela desenrolou a partir do nascimento do nosso Senhor. Você e eu precisamos pensar nisso. Existem outras crenças, respeito, não concordo, mas respeito. Outras visões, mas eu entendo que toda a resposta para o mundo está na palavra. A ciência está voltando à palavra. Os cientistas passam um ano descobrindo a palavra. Você vai lá em Israel, como já estivemos lá algumas vezes, e você vê que os arqueólogos demoram anos para cavar, para buscar, para examinar uma pedra, examinar um papel, para descobrir o quê? Uma coisa que a palavra já está dizendo. Você vê que agora, recentemente, acho que há 15, 10, 12 anos, sei lá, 2013 a 15, menos de 10 anos, 9 para 10 anos, descobriu-se na região de Maria Madalena coisas mais profundas. E quando foi lá, descobriram coisas culturais e começaram a ver que aquilo que Jesus escreveu tem mais a ver ainda. Ou seja, o que está na palavra. Os arqueólogos em 2013 estão descobrindo que foi escrito isso aqui, meu irmão, há quantos anos atrás? Então, se nós queremos colocar a vida espiritual em ordem, é uma vida na palavra, irmãos. O apóstolo até falou ontem de manhã na oração, eu acho que é muito interessante o que ele disse: julgue o que se fala pela palavra. O que eu estou pregando aqui, irmãos, você não tem que fazer porque eu estou falando, mas porque a palavra está falando. Alguém que tem uma vida na palavra, irmãos, vida na palavra. Porque Deus não tem compromisso com palavra de homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra do Senhor é poder, é arma e escudo para aqueles que nele confiam. A palavra, irmão, tudo que falarem, que não tiver na palavra, deleta. A palavra. Você quer ter uma vida espiritual em ordem? Palavra. Você não sabe o que falar sobre tais situações? Palavra. Você precisa profetizar, mas não sabe, está meio confuso emocionalmente, não sente se é de Deus, não sabe se no Espírito você está com aquela força para profetizar. Abre a palavra e lê um salmo, profetiza a palavra, libera a palavra tem poder. E eu termino dizendo assim: você precisa fazer uma conexão do ponto 4 com o ponto 2. Orar a palavra. Irmãos, quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Porque a oração, ela tem aquela visão, oração é pedido. Mas quando você ora a palavra, você, como a irmã Valnice nos ensinou muito, nos tempos da fita cassete ainda. A irmã Valnice, os primeiros programas que ela gravou, hoje a apóstola Valnice Milhomens, foi aqui em São Caetano, no antigo prédio da igreja Shalom, ali onde é o prédio Vivante hoje. Antigamente era um teatro ali, depois virou uma igreja. E as primeiras gravações para todo o Brasil do ministério da apóstola Valnice foi em São Caetano, perto da casa de vocês lá. Rua Maranhão com a Rua Amazonas. A voz dela foi alcançar o Brasil, mas partiu de São Caetano. São Caetano é um berço profético. Tem outras histórias de São Caetano, outra hora eu conto para vocês. E ali ela ensinou todo o Brasil, através de uma fita cassete, de um VHS que ia para todo o Brasil, via TV Manchete ainda, orar a palavra. Lembra disso, pastor Tramon? Poderoso, tremendo, chave para a nossa vida. Orar a palavra, orar em línguas. A oração da palavra, a oração em línguas é orar em mistério, edifica a si mesmo. Quem ora a palavra, ora a resposta. Isso é poderoso, isso é profético, eu pegar a palavra e ler a palavra. Colossenses, tem muitas orações na Bíblia, além do Pai Nosso, que são ferramentas poderosas para a edificação da nossa fé. Creia nisso no teu coração. Eu queria terminar a gente orando, colocando a nossa casa em ordem. E se você ora em línguas, ore em línguas.
Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas fala com Deus, edifica a si mesmo. Essa é uma noite de você quiser ficar em pé, fechar os seus olhos ou sentado, como quiser. Mas você pontuar o que foi pregado agora, porque só eu e você sabemos o particular nosso. Essa é uma pregação pública, mas o alvo, ela é particular. Você sabe o que precisa hoje ser colocado em ordem. O que precisa hoje à noite ser alinhado. Talvez você tenha coisas que você não tem resposta, não sabe como administrar, como fazer. Talvez você está de uma gangorra na vida aí que não sabe resolver. Feche os seus olhos, comece a orar. Peça para Deus alinhar tudo isso. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra essa noite, Pai. Essa é uma noite de ceia, essa é uma noite de consagração. Essa é uma noite de unção. Essa é uma noite de alinhamento. Essa é uma noite poderosa que o Senhor nos permite abrir o nosso coração na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra, mas eu sei que só o Teu Espírito tem o poder de ministrar e perscrutar o desejo mais íntimo e o coração de cada um de nós. Como o Salmo 139 vai nos ensinar, como tantos salmos que nos levam a viver uma cura interior, nosso coração sendo curado, Pai. Mas que essa noite o Teu Espírito venha de uma forma poderosa, derramar suficiência do Teu poder. Porque o Senhor fala, não é por obra humana, não é pela força do seu braço, mas a suficiência nossa vem de Deus. Senhor, nós celebramos a Sua vontade. E a Tua vontade é que tudo se alinhe, que tudo fique organizadinho, é que tudo fique bonitinho, é que tudo possa, Senhor, não ser perfeito, mas ser algo que vá no sentido de um alinhamento, um progresso. Noite de progresso, noite de melhoras, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Perdoa, Senhor, quando tudo bagunçou, quando tudo saiu do lugar, quando tudo ficou desarranjado, Senhor. Cura o nosso coração, restaura a nossa alma. Faz algo novo, Senhor. Toca o nosso coração, restaura-nos, Pai, segundo o poder da Tua vontade. Senhor, Tu sabes o que cada um precisa essa noite. Que vá para o lugar, que volte para o lugar. Até mesmo como eu disse, Senhor, descobrir coisas, restaurar os talentos, as bênçãos, que muitas vezes foram esquecidas, as promessas. Senhor, guarda o nosso coração, a Tua presença, alinha nosso coração, a nossa vida com a Tua vontade, Senhor. Tira, Deus, toda a vontade humana, tira aquilo que tem bagunçado a vida espiritual, aquilo que está trazendo desarranjo. Senhor, alinha, Espírito Santo, segundo o poder da Tua vontade, a nossa vida segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus manda dizer uma palavra para alguém aqui que está aflito hoje à noite. Não perca a sua fé. Deus, esse mês de agosto, vai entrar nessa área de uma forma especial, trazendo respostas que você nunca imaginou, agindo de uma forma que você nunca imaginou e mudando prazos na tua vida. Talvez você está debaixo de uma palavra de prazos que está meio enrolado, não sei porquê, mas você talvez por causa disso está enfraquecendo na fé, mas Deus manda dizer para você, não perca a fé. A sua decisão é a tua bênção. Não deixe de tomar decisão. Haja pela fé, tome a decisão. A tua decisão é a tua bênção. A tua decisão é a tua bênção, irmão. A tua vitória está na mão do Senhor. Você não pode deixar esses problemas afetarem a tua vida, tirarem você do eixo da vida. Volte
hoje ao primeiro amor, volte hoje ao Senhor, volte hoje à palavra, volte hoje à essência da tua vida cristã. Outras coisas não que elas não podem, elas vêm mesmo para abençoar a nossa vida. É o molho, é o queijo, é o recheio da pizza. Mas, irmão, lembra da palavra inicial, a base, a massa. A massa, ela precisa estar preparada, senão você vai colocar o recheio, a massa vai ceder. Você hoje está recebendo uma habilidade espiritual de Deus para fortalecer a sua vida espiritual. Outras coisas, meu irmão, você vai na paz, Deus vai te abençoar e vai ser bênção no seu coração, em nome de Jesus. Amém?